E o nosso conteúdo de hoje é falando sobre as máscaras africanas, uma construção de gerações. Uma das sociedades que mais se manifesta simbolicamente por meio de suas expressões artísticas e se tornou conhecida pelas máscaras é a africana, porque eles são uma sociedade, uma cultura que faz muito cultivo de máscaras. E não tinha como não falar das máscaras africanas, já que o nosso capítulo é falando sobre a questão das máscaras. Então, o nosso capítulo é falando sobre máscaras, então vem trazendo aí nesse conteúdo a questão das máscaras africanas. Então, logo de início aí no primeiro ponto, vem falando o porquê da questão de trabalhar as máscaras africanas, por conta de ser uma expressão artística dessa cultura, né, que é a cultura africana. Apesar de serem reconhecidas como os objetos artísticos, né, essas máscaras, as máscaras africanas, na realidade, elas representam muito mais do que isso, muito mais do que apenas um objeto artístico, mas também elas representam adereços para as populações que utilizam. São símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas da sua espiritualidade. Então vejam aí a importância das máscaras africanas para os africanos. O continente africano, ele é enorme, né? Nós temos bem aqui, né, ó, o mapa africano, e nós podemos ver que esse continente africano, ele é enorme e habitado por várias etnias, ou seja, por várias raças diferentes. Por isso apresenta essa diversidade cultural, estética e religiosa, né? A diferença de uma diferença muito grande de uma religião para outra, apesar de ser o mesmo continente. Consequentemente, a máscara africana, ela não tem traços homogêneos, ou seja, parecidos. Cada comunidade possui o seu próprio estilo artístico de fazer a sua máscara diferenciada. Então, dependendo da etnia, então a máscara ela diferencia. Tem umas que vai ser mais afinada, outra vai mudar na questão dos olhos, os olhos vão ser menores, outra já vai ser maiores. Então, dependendo da etnia, do grupo, da comunidade, então cada um vai ter o seu estilo próprio, seu estilo artístico próprio. Então, essa questão aí sobre as diferenças de cada comunidade, então a gente vai ver daqui a pouco num videozinho que vai ter depois desse vídeo aqui. Então, aqui nós temos alguns exemplos dessas máscaras africanas e aqui também do lado nós também temos uns exemplos de algumas máscaras africanas. Essas peças, né, que são as máscaras africanas, são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos. Então, como nós vimos no slide anterior, ela não tem só essa questão, essa importância como apenas um objeto, né, um objeto artístico, mas também é um instrumento em diversos ritos, como rituais de iniciação, de nascimento, de funerais, celebrações, casamentos, curas de doenças, entre outras ocasiões importantes. Então, vejo aí a questão da simbologia dessas máscaras para a cultura africana. Enquanto que para nós seria apenas um objeto mesmo artístico, né? Apenas de exposição ou de enfeite. A maioria das máscaras africanas é feita de madeira. Então, o material que é mais utilizado é a madeira. Porém, os artistas também podem utilizar outros tipos de materiais. Nós vamos já ver no próximo slide que materiais são esses, mas o que é mais utilizado é a madeira. Os artistas partem um tronco cilíndrico, ou seja, meio arredondado, e vai afinando com o auxílio de suas ferramentas. A madeira escolhida deve ser bem verde e para que ela não rache, né, vá rachando, ela é carbonizada, ou seja, queimada, jogando um óleo de palmeira. Então, após todo esse processo, aí a madeira não vai rachar depois de estar toda a máscara pronta, né, pintada, não vai ter aquelas rachaduras. Então, eles fazem todo esse processo, né, carbonizam e jogam óleo de palmeira para que ela não rache. E no final de todo o processo, depois, né, dela toda esculpida na madeira e pintada, vai ficar dessa forma aqui, ok?
ok? E como eu já tinha falado para vocês, dependendo da etnia, dependendo da cultura, da comunidade, então ó, o formato da máscara ela vai se diferenciar. Além da madeira, né, como eu falei para vocês, que é a matéria-prima principal utilizada para poder fazer essas máscaras, então, além da madeira, outros materiais também podem ser usados nessas esculturas, né, nessas madeiras, como por exemplo, pedra. Nós temos aqui, ó, essa primeira máscara aqui é feita de pedra. Marfim, que é essa segunda aqui, pode ser feita de ouro, que é essa daqui, de cobre, que é essa primeira aqui de cima, como também pode ser feita de bronze. Então, cada uma dessas que eu coloquei aqui é feita com um tipo desses materiais. Então, essa primeira de pedra, essa segunda aqui de marfim, essa de ouro, riquíssima, né, gente? Já pensou uma máscara de ouro, cobre e bronze. Então, vejam aí os materiais que podem ser utilizados, né? Fora a madeira. Então, pedra, marfim, ouro, cobre e bronze são os materiais que podem ser utilizados para fazer essas esculturas, que são as máscaras africanas. Mas a mais comum é utilizar a madeira. Não é qualquer um que pode esculpir, viu, gente, essas máscaras na sociedade africana. Geralmente, na maioria dos casos, o escultor ele pertence já a uma família, né, de escultores, ou seja, de artistas, que inclusive será ali que ele irá aprender o uso e os instrumentos para a atividade artística. Então, não é qualquer pessoa que diz, eu quero vou esculpir uma máscara. Não, geralmente vem já de família. Então, pode até se dizer que é algo que vai passando assim de pai para filho. Então, é algo que já vem da família. Então, mas aí por acaso, se eu não sou de uma família de escultores de máscaras, o que é que eu posso fazer? No entanto, pode acontecer de algum jovem, né, da aldeia se interessar por essa arte, mesmo sem ser, né, da família dos artistas. Então, o que é que acontece? Nesse caso, ele vai começar como um simples aprendiz, e que esse aprendiz, ele ainda não vai produzir seus próprios modelos, então ele vai só copiando os modelos que o mestre dele vai ensinando para ele, então ele só copia, ele vai só reproduzir os modelos que o mestre faz, para depois ele criar os seus próprios. Então, sempre obedecendo o estilo vigente. Então, ele não vai ser um escultor de máscaras e de repente vai criar um estilo, não. Ele vai sempre obedecer àquele estilo, né, que é da cultura, então ele vai obedecendo àquele estilo que é predominante da cultura dele. Então, vejam só para vocês verem a importância dessa profissão, né, do escultor de máscaras, que é tão importante, que é uma coisa que vem de família, né? Então, é tão importante, ó, que em alguns reinados, o artista, né, torna-se um instrumento de ostentação do rei, né? Então, o rei diz, eu tenho o meu escultor. Então, é um instrumento de ostentação do rei. Assim sendo, ele irá fazer suas obras onerosas para mostrar como aquele rei é rico. Ou seja, ele vai produzir máscaras só para aquele rei, que é para que as pessoas vejam o quanto aquele rei ele é rico. Então, aí no nosso conteúdo de hoje, nós aprendemos um pouco, né, pessoal, sobre as máscaras africanas. Então, se liga aí agora nesse nosso vídeo, que vai ter aí falando um pouquinho mais sobre essa cultura. Máscaras africanas, beleza e magia. Para os povos africanos, as máscaras têm um significado espiritual e religioso e desde tempos remotos são usados em celebrações, nascimentos, rituais de iniciação, colheita, funerais, casamentos, preparação da guerra para curar doentes e outras situações. África. O uso de máscaras é uma característica dos povos da África subsaariana. Um povo pode ter dezenas de máscaras diferentes e entre os numerosos povos do continente, elas variam em estilo, tamanho, material utilizado, uso e significado.
A máscara africana é, dessa forma, importante elemento de identidade cultural de cada etnia, atestando a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural africano. Quando uma pessoa usa máscara, ela assume a entidade que a máscara representa, transformando-se no espírito evocado pela própria máscara, que passa a residir dentro do corpo dessa pessoa. A máscara procura captar a essência do espírito e não os seus traços físicos reais. Por isso, ela faz uso de distorções e abstrações. As máscaras africanas do povo Boa, do Burkina Faso, por exemplo, representam espíritos invisíveis da floresta e, por isso, têm formas abstratas, puramente geométricas. Já as máscaras do povo Fang do Gabão, Guiné e República dos Camarões têm forma do rosto bastante afuniladas e reduzida a poucos elementos. Os olhos são pontos, a boca é pequeno círculo, sobrancelhas e nariz unidos. Muitas culturas imprimem em suas máscaras elementos morais. As máscaras do Senefo, povo da Costa do Marfim, por exemplo, têm os olhos meio fechados, simbolizando uma atitude pacífica, autocontrole e paciência. Já as máscaras do Grebo, também da Costa do Marfim, têm olhos redondos, representando estado de alerta e raiva, e o nariz reto, que significa determinação e decisão. Na Serra Leoa, boca e olhos pequenos representam humildade, e uma testa grande e salienta representa sabedoria. No Gabão, queixo e boca grandes representam autoridade e força. A veneração dos antepassados é um elemento fundamental na maioria das culturas tradicionais africanas e, por isso, também são temas para as máscaras. Um exemplo bem conhecido é a máscara Moanapó, literalmente conhecido como Mulher Jovem, do povo Tchoko de Angola e da República Democrática do Congo, que mistura elementos referentes à beleza feminina e outros referentes à morte. Daí a diversidade de significados e atribuições que diferentes categorias de máscaras carregam. África é tradição, África é sabedoria. África. África. África.